Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula do curso completo sobre limites. Nessa aula eu vou abordar limites infinitos. Aí eu deixei aqui a primeira definição, a segunda definição e aqui eu deixei um gráfico onde nós vamos usar para entender sobre limites infinitos e também entender uma coisa muito importante que são as assíntotas verticais, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, começando a nossa aula então sobre limites infinitos, agora nós já sabemos fazer a leitura disso aqui. E aqui é o símbolo do infinito positivo, aqui o símbolo do infinito negativo. Observe que aqui está escrito assim, limite da função f de x, quando x se aproxima de a, é o infinito, nesse caso o infinito positivo. Isso quer dizer que existe o limite? Não, a função não é limitada. Se o gráfico de uma função está indo para o infinito, isso quer dizer que não existe limite. Não tem limite para a função, ela explode para valores. O infinito não é limitado. Então você tem que ter consciência que quando nós estamos falando sobre limites infinitos, nós estamos dizendo que não existe o limite, certo? E a gente simboliza assim, que o limite da função f de x, quando x tende a a, é o infinito, porque se você olhar aqui, aqui estão os valores de a, o gráfico está indo para o infinito. Quanto mais você se aproxima do a, mais alto o gráfico vai ficar. Lembrando que esse gráfico aqui, ele vai continuar para cima indefinidamente, tanto de um lado quanto do outro. E essa linha que determina o ponto x igual a a, que eu fiz tracejada aqui, ela nunca vai encontrar o gráfico. O gráfico vai se aproximar muito, mas nunca vai encontrar ali, beleza? Então, quando tem essa situação, o limite quando x se aproxima de a é o infinito positivo, e no caso de baixo, o limite da função f de x quando x tende a a é menos infinito, porque nesse caso, o gráfico está explodindo, só que para baixo, ou seja, ele está decrescendo indefinidamente. O gráfico iria continuar aqui, Iria continuar aqui indefinidamente. E, novamente, nunca ia tocar na linha que determina o ponto A aqui, certo? Então, aqui eu tenho que o limite da função f de x, quando x tende a a, é menos infinito. E aqui, mais infinito. E lembrando que o infinito não é um número, e eu não estou dizendo que existe o limite e o limite é o infinito. O que eu estou dizendo é, não existe o limite, porque o gráfico dessas funções está indo para o infinito. Certo? Outra coisa que a gente pode pensar aqui, a gente poderia pensar em limite lateral. Se eu colocasse um menos aqui em cima, então seria limite da função f de x quando x tende a pela esquerda. Se você vier pela esquerda aqui do a, veja que essa parte do gráfico aqui que está à esquerda do a, ela está indo para o infinito positivo. Então, mesma coisa. O limite da função f de x, quando x tende a pela esquerda, ela está indo para o infinito positivo, assim como nesse caso está indo para o infinito positivo se for x tendendo a pela direita, certo? Nesse caso aqui nós temos tanto pela direita quanto pela esquerda indo para o infinito negativo. Perfeito. Agora, nós temos aqui duas situações. No ponto x igual a a, o gráfico explode para o infinito, e essa linha pontilhada aqui, nós vamos chamar de reta, é uma reta no ponto x igual a a. Essa reta vai receber o nome de assíntota vertical, que eu vou explicar aqui. A mesma coisa acontece aqui, assíntota vertical, certo? Só que antes de explicar isso, eu quero fazer uma continha aqui, Imagine que você tem a seguinte função, f de x igual a 1 sobre x, certo? E agora eu quero que você me ajude aqui a montar uma tabela. Aqui vão ser valores de x e aqui vão ser a resposta, que são os valores de f de x. E a função f de x está aqui, f de x é 1 sobre x.
O que acontece se você colocar o x aqui valendo 2? Aí você vai ter 1 dividido por 2, 0,5, correto? Se no lugar do x você colocar o número 1, 1 dividido por 1, 1. Se no lugar do x você colocar 0,5, 1 dividido por 0,5, 2. Colocou 0,25. 1 dividido por 0,25, 4. Colocou 0,125. Se eu não fizer a conta errada, 1 dividido por 0,125, 8. Observe que à medida que o x fica pequeno, a resposta vai aumentando. Então, se o x for muito pequeno, a resposta vai ser muito grande. E se o x for infinitamente pequeno é muito ruim, mas um número muito pequeno, do tipo assim, 0,000000000000001. Isso quer dizer que a resposta da divisão vai ser um número muito grande. Ou seja, à medida que o x diminui, a resposta aumenta. O que é que nós temos que pensar é o seguinte, ó. O número 1, quando você pensa no número 1 assim, tipo R$1, ele é um valor pequeno. Mas se você pensar no número 1 como um número qualquer, número 1, uma unidade, e aqui embaixo você colocar alguém muito pequeno, do tipo 0,000000000 alguma coisa, você vai perceber que o 1, em relação a isso, o 1 é grande. Aí você faz o seguinte raciocínio. Um número grande dividido por um número muito, muito, muito pequeno vai dar infinito. Se os dois forem positivos, mais dividido por mais, dá mais infinito. Mais infinito. Se um dos dois for negativo, menos dividido por mais, dá menos infinito. Então, o que nós vamos pensar agora é o seguinte. Número grande dividido por número muito, 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 muito pequeno, dá infinito. Beleza? É isso que nós vamos pensar para resolver exercícios. Feito essa explicaçãozinha aqui de que, à medida que o x diminui, a resposta aumenta, e se o x for muito pequeno, a resposta vai ser muito grande. Então, se o x aqui for alguma coisa do tipo 0,000, e lá no final um 0,1, assim, alguma coisa assim, ó, aqui a gente vai alegar que está indo para o infinito. A resposta vai ser tão grande que nós podemos supor que é o infinito. Perfeito? Beleza. Entendido isso, vamos agora para a análise do gráfico. No gráfico aqui, ó, você tem duas assíntotas verticais. Vou escrever aqui, ó, assíntotas verticais. Certo? A primeira assíntota vertical é a reta x igual a A. Certo? A segunda assíntota vertical é a reta x igual a B. Então, tem duas assíntotas verticais, x igual a A e x igual a B. Tá, como é que você sabe que em um determinado ponto do eixo x vai ter uma assíntota vertical? Fácil, é só aplicar o limite. Veja, se eu aplicar o limite aqui, ó, o limite quando x se aproxima de A pela direita. Olha o que acontece com a resposta. Quando x se aproxima de A pela direita, a resposta está dando infinito. No local que der infinito, você vai ter uma assíntota vertical. Veja que desse lado aqui, ó, não dá para aplicar o limite porque não tem gráfico. Se não tem gráfico, a função não está definida aqui em volta, então não dá. Agora aqui, ó, limite quando x se aproxima de B pela esquerda. O que está acontecendo com o gráfico? Está explodindo para o mais infinito. Se o limite quando x se aproxima de B pela esquerda está indo para o infinito, o que tem em B
em B tem uma assíntota vertical. Voltando, limite quando x se aproxima de B pela direita. O que acontece aqui? Explode para menos infinito. Se explodiu para menos infinito, o que tem lá? Assíntota vertical. Então, para você determinar se existe assíntota vertical no gráfico de uma função, basta você aplicar o limite para o determinado ponto que você acredita. E esse ponto, geralmente, não pertence ao domínio da função, certo? Mas, por enquanto, basta você pensar assim: se o limite está indo para o mais infinito ou para o menos infinito, independente do lado que eu estou chegando, então naquele ponto é uma assíntota vertical. Passa uma reta vertical e o gráfico não toca nela. Beleza? Pessoal, terminamos aqui então essa aula, se eu não me engano é a terceira. Na próxima aula eu vou fazer um quadro de exercícios, que é um curso completo. Então na aula eu não vou resolver nada, não vou explicar nada. A única coisa que eu vou fazer é escrever os exercícios, vou passar para você, vou ler cada exercício e você vai copiar aí no seu caderno, bonitinho, deixar ele bem organizado. Depois na outra aula eu venho resolvendo um a um. E aí você vai ficando craque nesse assunto. Perfeito? Pessoal, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Fui!